que é a questão de, pô, eles estão falando de criança interior, mas será que eles trabalharam a criança interior dos dois, né? Vamos trazer aqui uma plausibilidade, né? Sim, eu particularmente eu trabalhei minha criança interior, onde o principal ponto que eu observei na minha criança interior foi a questão da baixa autoestima. Teve uma época que eu estava aplicando Reiki e eu acessei a minha criança interior, que eu acessei memórias, acessei lembranças rápidas, assim, que lá na minha infância eu não era um bebezinho tão bonitinho, assim, sabe? Era meio desnutrido, era meio magrinho. E aí, nesse acesso, eu escutei as pessoas falando, nossa, que criança não veio tão bonitinha, nossa, que criança tão magra, eu não quero pegar no colo. Essas coisas. Veio muito forte isso para mim, essas lembranças. Então, eu comecei a identificar que a minha questão de baixa autoestima estava ligado lá com a minha criança interior. E eu identifiquei qual pessoas ao redor que falavam isso. Então, eu tive que começar a trabalhar essa questão de ressignificação com ela. Eu tive que começar a trabalhar essa ressignificação e trabalhei essa ressignificação. E o trabalho da criança interior, como a Ana está falando, é diário. O trabalho da criança interior, geralmente está tudo na nossa criança interior. E a Rosa, aqui como é terapeuta, ela é especialista nisso, de ajudar você a trabalhar a criança interior. Mas depois a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Tá? Ela que é especialista nisso, em trabalhar a criança interior com a aplicação de Reiki, enfim. E Rosa, como que foi o meu processo de criança assim, de uma forma, vamos dizer, uma forma mais breve, assim, porque a gente tem bastante coisa para passar ainda. Né? Sim. Dos últimos processos de criança interior que eu tive a trabalhar e que me bateu muito foi a questão de a minha criança interior, a primeira palavra que veio ter comigo e a primeira palavra que me disse, única, foi solidão. E eu não percebi o que ela queria dizer com aquilo. E eu fui acessar que, na realidade, eu quando era criança, apesar de estar sempre rodeada de outras crianças e ser uma criança super sociável e estava sempre em eventos, a verdade é que eu andava sempre sozinha. Eu ia para a escola sozinha, eu era a salvadora da pátria, em casa tinha problemas, eu é que ia resolver, ou seja, sozinha, solidão. Uma solidão que era... que me levou a ter um controle e uma energia masculina muito forte. Ou seja, que passou para a vida, foi um padrão que começou ali a existir desde pequena, e então o que ela me veio dizer é, essa solidão tem que acabar, ou seja, tu tens que o pedir ajuda, que eu não pedia ajuda porque para mim, eu sabia que eu fazia as coisas sozinha, e não precisava de mais ninguém. E pronto, e a solidão veio muito forte, e eu percebi o que ela me quis dizer, e foi quando eu pensei, eu não tenho que estar sozinha, nós somos todos um, e eu posso pedir ajuda, não é mau pedir ajuda é bom. E então a minha criança interior veio pedir forte isto para eu deixar este controle desta energia masculina tão grande, e a solidão não tem que ser uma arma, porque aquela solidão do que eu tinha que fazer, não era uma solidão de eu estou sozinha, era uma miúda, não, eu estava sempre com pessoas, de líder, mas eu na realidade estava sozinha, e ela veio muito forte dizer-me isto, e isto é um processo que quando tu levas de chapa, quando tu pensas que está tudo bem e levas de chapa a tua criança interior a dizer-te solidão, tu pensas, bom, é aqui que eu tenho que trabalhar. E quando comecei a trabalhar isto, realmente foi uma mudança muito grande. Há outra coisa que eu queria dizer da criança interior. Isto é um processo, gente, é um processo. As pessoas acham que vão fazer uma cura de criança interior no imediato, e isso não acontece. Isto é como a Ana dizia, isto é um processo e é diário e vamos trabalhando. E nem sempre nós conseguimos aceder logo no imediato a tudo o que aconteceu, é impossível. Mas há coisas que estão mais no teu inconsciente e que te estão realmente a travar a tua vida. E é aí que tu vais ter que mexer primeiro. Mas é um processo, as pessoas
acham que tu trabalhamos isto tudo e agora é tudo bom e tu tens uma grande autoestima e eu já trabalhei esta solidão. Nós estamos sempre a trabalhar isto todos os dias. Isto não é uma coisa que seja... não é difícil, é um processo que nós temos que nos comprometer se nós queremos avançar na vida. E se querem avançar na vida, é começar por aqui, é por a criança interior e também a ancestralidade, porque isto vem tudo lá de trás, e acessando a estas questões, claramente tu consegues trabalhar muita coisa em ti. Exato. E um dos caminhos para trabalhar essa criança interior, que a gente sempre aborda, é a questão do Reiki. A aplicação do Reiki, ela vai trabalhar a criança interior. Edu, existe algum símbolo específico para trabalhar a criança interior com Reiki? Não, não existe um símbolo específico. Existe a intenção que a pessoa está vindo buscar uma sessão de Reiki que você pode ajudar ela. Então, você sim pode ajudar as pessoas a trabalhar a criança interior com a sessão de Reiki. Você pode aplicar nas outras pessoas a sessão de Reiki para ajudar isso. Mas como que vai funcionar? É só a pessoa deitar na maca e você fazer a aplicação de Reiki padrão nela. Ela veio, você fez a anamnese com ela, ela veio trabalhar a questão da criança interior. Então, você vai trabalhar nessas 4 sessões, no pacote de 4 sessões, você vai trabalhar com ela. Vai fazer a aplicação de Reiki, ela vai ficar deitada na maca e você vai fazendo a aplicação de Reiki. A aplicação de Reiki vai acessando, vai despertando em você essas memórias, esses acessos, como teve dentro de nós, como teve dentro na Rosa, como teve dentro de mim. A gente vai acessando, essas memórias vão vindo. Pode ser que essas memórias venham na hora da sessão de Reiki, mas pode ser que você faça uma sessão de Reiki e não venha nenhuma memória. Mas durante o dia, durante a semana, durante esse processo que você está fazendo, esse tratamento da criança interior, essas memórias vão vir à tona. Principalmente para quem faz os 21 dias do Reiki, a auto-aplicação do Reiki dos 21 dias, é literalmente, em chegar a um determinado momento, você vai acessar a sua criança interior. Isso vai vir à tona. Porque eu já acessei, nos 21 dias também, essa questão da criança interior. Acessei outro detalhe, que eu não vou entrar a fundo agora aqui, mas é um detalhe bem profundo que eu acessei, da criança interior na aplicação de Reiki. Então, sim, o Reiki é um caminho para você acessar essa criança interior e você trabalhar ela, você ressignificar essa emoção. É de você acessar e você identificar que tem uma mágoa com seu pai ou com a sua mãe, de você, depois da sessão de Reiki, você ir lá e conversar com a sua mãe e com seu pai e pedir o perdão, e liberar essa mágoa. De você perceber que essa mágoa é com um tio seu, e você ir lá e perdoar, e liberar essa mágoa. Porque existe muito mais assuntos profundos aqui da criança interior que influenciam na sua realidade, principalmente assuntos de abusos, que é um assunto muito delicado, que teve na criança interior, que afetam diretamente também na sua vida adulta. E esse é um dos processos mais fortes de liberar o perdão. De você liberar o perdão daquela pessoa que fez isso com você. De você perdoar. E quando você consegue liberar esse perdão, eu sei que eu nunca passei por isso, então eu não tenho propriedade em falar, mas pelas pessoas que já passaram, pessoas que superaram, isso é desafiador. É um puta eu já tive casos assim, e vou-te dizer que a nível de terapia, estes casos de abuso são a questão do perdão, primeiro chegar, mesmo tu trabalhas muito com o Reiki, é como está ali tão entranhado, porque o abuso, na nossa época, eu não sei o vosso contexto, mas nós aqui em Portugal era quase como se fosse uma coisa normal e vinha de pessoas de dentro de casa ou de amigos próximos, e ainda hoje continua a ser assim. Fala-se mais sobre o assunto, antigamente não se falava, e há pessoas que hoje em dia têm estas memórias, e são memórias que não estão já bem no inconsciente, porque aquelas pessoas cresceram com aquela memória, e o perdão é o que tu tens que trabalhar mais nestes casos, porque até a pessoa chegar à conclusão que só perdoando e só se perdoando ela própria, porque há muitas pessoas que pensam que foram abusadas porque a culpa foi delas.
Exato, isso que eu ia te falar, o auto-perdão, porque ela traz aquela culpa de criança que a culpa foi dela. Exato. É primeiro trabalhar o auto-perdão. Se perdoar, não fui culpado, eu era inocente, e trabalhando esse auto-perdão. Então é muito importante você buscar ajuda para trabalhar isso, se auto-perdoar. E depois trabalhar o perdão que a outra pessoa. Para você também não estiver carregando aquilo. E aquilo está te machucando. Quando faz esse processo de perdão, é uma libertação. Esse processo de perdão. Então, o primeiro ponto é você se auto-perdoar. Então, uma terapia Reiki, ela vai despertando você para você ir liberando esse perdão, para você ir liberando o que está te travando hoje, neste momento. Como a gente abordou em vários pontos, que rejeição, abandono, escassez, baixa autoestima, medo de falar em público, de não merecimento, tudo isso é lá da nossa criança interior. E quem vai se tornar um reikiano xamânico, você pode se autotrabalhar, se aplicando o reiki, e você também pode ajudar as pessoas a trabalharem a criança interior. Geralmente, você ajuda as pessoas a trabalhar a criança interior quando você cura a sua criança interior. Quando você aprende a curar a sua criança interior. Por isso que é maravilhoso isso do reiki, porque você vai passar primeiro pelo despertar e transformação, para depois você ajudar as pessoas. Então, a gente não consegue ajudar o próximo se a gente não curou a nossa criança interior, a gente não consegue ajudar o próximo. A gente não consegue. Não consegue mesmo.